Tá gravando. É isso aí, galera! Fim de jogo, fim de clássico vovô. Terminamos agora a transmissão na Rádio Web Total e também no canal Papo com o Léo Careca no YouTube. Deu Botafogo 2-0, um gol marcado no primeiro tempo por Vitinho e Savalizo fechando a conta 2-0. Bom, falar do jogo é falar de um primeiro tempo arrasador do Botafogo. Botafogo passou o carro, o Fluminense só foi ter uma primeira finalização na primeira etapa com o Germancano de cabeça ali no finzinho já, próximo aos 40 minutos da primeira etapa. De resto, só deu Botafogo no primeiro tempo. Destaque do primeiro tempo e também da partida como um todo, Igor Jesus movimentou, jogou ali como um segundo atacante, caindo pela direita, pela esquerda, pelo centro, enfiando bola, pifando o ataque, recebendo, quase cruzando e cabeceando ao mesmo tempo. Um Fluminense moroso, lento, parecia que o Fluminense não é nem que não conseguia, mas não queria atacar. Então, o primeiro tempo foi todo dominado pelo Glorioso, vitória justa na primeira etapa, com o Igor Jesus, com o Vitinho fazendo gol, mas com passe e assistência do Igor Jesus, que, como eu falei, foi o destaque para mim do primeiro tempo, junto com o goleiro Fábio, que também fez excelentes defesas, fez um milagre no chute do Matheus Martins, e é um quarentão que parece que vai rejuvenescendo a cada dia, né? Parece o curioso caso de Benjamin Button, de Fábio Button, que cada dia vai pegando, defendendo, e uma defesa mais difícil que a outra, e hoje aqui no Nilton não foi diferente, ele pegou demais, e o Botafogo só não saiu ganhando, de repente, de um 2, de um 3-0 na primeira etapa, muito devido à apresentação, à belíssima atuação do goleiro Fábio. Pelo lado do Fluminense, parece que só quem queria jogar, só quem tinha apetite, era o John Ares. Vamos para o segundo tempo. Fluminense sem modificação, Botafogo também, mas a postura do Flu muito diferente. O Fluminense que tentou, que agrediu no segundo tempo, pelo menos ali até os 15 minutos, dominou a partida. Depois disso, o Botafogo equilibrou, um jogo no segundo tempo mais equilibrado, diferente do domínio do Botafogo na primeira etapa, e dentro desse equilíbrio, o Fluminense não aproveitou suas oportunidades. João Ares chegou a colocar uma bola na trave. Destaque negativo, eu acho, do Flu ainda continua sendo o uruguaio Canóbio. Não consegue se encaixar no time, não consegue fluir as jogadas pelo lado esquerdo. E olha que o Fluminense hoje jogou mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, como de costume, com o Samuel Xavier e John Ares. Mas o Canóbio, não vou falar nem que destoou do recheio do elenco, que hoje o Fluminense não jogou bem. Mas mais uma vez o Canóbio, ele que já tinha perdido um gol no último jogo do Fluminense contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, ali sozinho, quase na pequena área, furou em bola. E aí, depois que o Botafogo equilibrou o jogo ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o jogo virou uma trocação, mas o Botafogo se defendendo muito bem, o Fluminense lento para atacar, Germancano jogando totalmente fora de posição, vindo buscar muita bola, sofrendo bastante, não recebendo nenhuma bola ali dentro da área, só aquela que eu citei no primeiro tempo, de cabeça. Então, pouco acionado, pouco pifado, Germancano também não funcionou. O Fluminense tentou com as modificações, Everaldo, Paulo Baia, mas ali já na reta final, nada funcionava pro Fluminense. O Ares ainda tentou cavar um pênalti que pra mim, apesar do Bruno Arleu não ser um bom árbitro, foi muito bem no lance. Não marcou pênalti, Renato ficou ali no final reclamando. E num erro do Fluminense, numa tentativa desesperada, Savarino recebeu um presentaço na defesa tricolor, arrancou, foi embora, finalizou, bola no canto, cruzada, sem chance pro Fábio, terminando o jogo 2-0 Botafogo, 8 vitórias seguidas da equipe alvinegra para cima da equipe tricolor. Vai se tornando um freguês aí no clássico vovô, no clássico carioca, a equipe do Fluminense. Renato, que vinha de bons jogos, um bom início, né? E chegamos aqui no Engenhão com o Renato mais em alta, o Gaúcho, do que o Paiva, mas ao final do jogo, o Paiva com certeza tem mais motivos para comemorar do que o Renato Gaúcho, que ficou ali no final reclamando demais. E o Paiva hoje encontrando soluções, encontrando um Igor Jesus jogando numa posição um pouco diferente, mas treino não funcionou tão bem, mas o Igor foi o cara da partida, o destaque do jogo. E fim de papo, vitória por 2-0
da equipe alvinegra. Bom, final desse vídeo, você não deixe de curtir, compartilhar, mandar pra geral e também fazer a sua inscrição no canal do Marinho. Valeu, galera! Muito obrigado. Amanhã também estaremos no Flamengo e Corinthians às 16 horas de cobertura do canal do Marinho, com aquele pré-jogo, aqueles vídeos, shorts, vídeos curtos e também participação na coletiva de imprensa. Vem com a gente, canal do Marinho, no YouTube e no Instagram, no @MarinhoRJ94. Valeu, galera! Fui!